Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Olá a todos, eu sou Newton Sebraga do Instituto Newton Sebraga e essa é a nossa playlist de nosso canal que trata dos projetos nossos e artigos que marcaram época. E hoje eu vou falar de algo diferente. Eu vou falar de um projeto que nós fizemos, que não foi um projeto de eletrônica, mas um livro. Já lá pelos anos de 1976, quando a revista Saber Eletrônica estava começando, eu comecei a reunir muitos projetos que eu tinha feito em épocas anteriores, e eu já tinha uma lista, inclusive, que algum tempo antes eu tinha dado para um editor fazer um livro, porque estava muito em moda, principalmente nos Estados Unidos, os livros de coletâneas de projetos de eletrônica. Aqueles livrinhos que vocês bem conhecem que eu faço, né? Como o Experiências e Brincadeiras, hoje aqueles circuitos de informações e outros. Mas naquela época não tinha nada disso no Brasil. Então eu propus aos editores da revista Saber Eletrônica, que estava fazendo um sucesso muito grande, que nós poderíamos fazer um livro reunindo projetos. E eu mostrei que eu tinha realmente uma grande relação desses projetos, que poderiam ser usados sem prejudicar a sequência de projetos que depois sairiam na revista. E eles gostaram da ideia, porque naquela época havia um mercado bastante grande para esse tipo de coisa aqui no Brasil, e não estava sendo explorado por falta de autores. Houve algumas tentativas, como por exemplo a editora Antena. Ela chegou a traduzir alguns desses livrinhos, dessas coletâneas de autores americanos. Eu mesmo tenho vários aqui desses livros daquela época, que justamente me despertaram a atenção para a possibilidade de que eu pudesse também fazer isso aqui, de um autor brasileiro. Vejam que o sucesso foi tanto que eu acabei bem depois fazendo uma edição minha lá nos Estados Unidos, né? Que foi o Projetos Eletrônicos para Experimentadores, né? E foi um sucesso. Eu fiz isso lá em 99. Mas eu estou em 76, então eu comecei a pensar nessa ideia que foi aprovada pela editora Saber. E então, pouquinho tempo depois, eu soltava o meu primeiro livro, certo, de eletrônica, que realmente foi um sucesso. Eu tenho todos eles aqui, certo? A coleção completa encadernada, que foram 7 volumes, e o número 1 foi justamente esse aqui, que muita gente deve ter na sua coleção, o Experiências e Brincadeiras com Eletrônicas, volume 1. Eu fiz depois, nós temos já lá no site, uma reedição, porque é completamente esgotado. Com muita sorte vocês podem encontrar um na internet, nos sebos ou em algum lugar, mas não existe mais realmente o livro à venda. Então eu refiz esse livro e hoje nós temos aí uma reedição dele, que vocês podem ver a capa aí no slide, né? E vocês têm essa reedição que é vendida pela editora para os saudosistas, né? Eu estou vendendo pela minha editora uma edição com capa nova, com capa refeita. E eu tive que inverter o nome por questões de direitos autorais da editora, se bem que ela não exista mais. Eu acabei chamando-o de Brincadeiras e Experiências com Eletrônica. Mas ele tem o mesmo conteúdo daquele livro tradicional. Vocês podem ver esse conteúdo aqui na descrição do vídeo, né? Que é a da descrição da nova edição, que contém o mesmo daquela edição antiga. E ele tem uma história, esse livro, muito, porque quando saiu foi um sucesso tremendo. E muita gente que já acompanhava a revista, e alguns que não conheciam, compraram o livro e ficaram assim entusiasmados com a possibilidade de fazer aqueles projetos que eu tinha escolhido, porque eu escolhi justamente aqueles projetos que eram acessíveis. Projetos para iniciantes, para gente que queria entrar na eletrônica. E realmente, fiquei sabendo depois, a gente sabe até hoje, né, que muita gente que hoje já está se aposentando, que passou a vida trabalhando em eletrônica, começou por causa
desse livro. Começou lá nos anos de 76, 77 e 78, pelo meu livro Experiências e Brincadeiras com Eletrônica. E o sucesso foi tanto que saíram 13 volumes na coleção. Eu tenho todos eles aqui encadernados, aqui estão alguns deles, né, que vocês podem ver, mas eu tenho todos, estão lá em cima na minha biblioteca, que eu guardo com bastante carinho, porque o número 1 representa o início da minha carreira. E aí a gente pode contar, por trás dos bastidores, algumas coisas bastante interessantes, né, que leitores desse livro que me contaram depois, né, quando a gente se encontra, professor, aconteceu um fato interessante a respeito do livro, ou do seu artigo, ou do seu projeto. E o fato que eu destaco é que agora, bem recentemente, acho que foi em 2019 ou 2020, num evento, acho que foi em 2018 realmente, porque em 2020 não teve evento, em 2000 e nessa época bem recente, eu encontrei com um senhor, já na minha faixa de idade, né? Ele falou, poxa, professor, eu quero lhe fazer um pedido. Eu me interessei pela eletrônica através do seu livro, Experiências e Brincadeiras com Eletrônicas. E eu tenho a coleção inteira, menos o número 1. O senhor não teria o número 1 para me arranjar? E aí veio o grande problema, né? Eu realmente, poxa, como é que eu vou arranjar o número 1? O que eu tenho está aqui encadernado, certo? Na minha coleção, né? Esse aqui, olha, o volume 1, olha aqui, está lá, está encadernado na minha coleção. E conversando com ele, eu fiquei com dó. E ele me contou a história. Professor, naquela época eu adorava eletrônica, né? Comprei todos. E agora, recentemente, eu tinha uma pessoa da família que se interessou pela eletrônica. E eu resolvi emprestar o meu livro, volume 1, para que ele começasse, desse uma olhadinha lá e fizesse alguma coisa. E realmente ele levou o livro todo entusiasmado. Não me devolveu. E agora? Então a minha coleção está incompleta. Eu até hoje estou esperando, mas eu acho que ele perdeu. Ele deve ter esquecido o livro em algum lugar e não sabe onde, alguém pegou e realmente o livro se perdeu, né? E eu fiquei com bastante dó dele. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou olhar a minha coleção de livros antigos que eu tenho, porque eu tinha um hábito lá na editora. Toda vez que saía alguma publicação, eu pegava alguns exemplares e levava para casa. Porque eu poderia precisar para quê? Para fazer propaganda. Às vezes, como já aconteceu, uma revista técnica queria um livro meu para fazer propaganda, colocar na seção de livros. Aí eu dava. Então eu sempre tive uma reserva. A própria editora uma vez precisou de uma coleção completa, porque houve interesse de uma editora de língua hispânica, na Espanha, em fazer a tradução. E eles não tinham uma cópia de reserva. Eu tinha. Essa foi a minha sorte. Falei, quem sabe eu tenho o volume 1 guardadinho aqui numa cópia de reserva. E eu tinha. Aí eu tinha pegado o contato dessa pessoa e eu mandei para ele autografado pelo correio. Certo? Foi uma alegria total. Ele me escreveu dizendo maravilhas, né? Mas eu consegui fazer isso. Eu não tenho todos em duplicata aqui. Os que eu tinha em duplicata eu utilizei para escanear os artigos, para fazer a edição nova. Então ele está, vamos dizer, semi-destruído. Como vocês viram aqui já nessa playlist, que de vez em quando eu mostro as revistas, né, que saíram, os artigos para comentá-los, e essas revistas elas estão desmontadas. Por quê? Eu as utilizei para escanear os artigos e colocá-los no site, ou ainda colocá-los em edições novas. Na época não havia computador. Nas edições de 76 até 86 e anteriores, né, não tínhamos o computador para poder ter o arquivo, certo, em Word ou em outro formato, já prontinho para processar. A gente digitava numa máquina de escrever. Qualquer dia eu mostro a minha máquina de escrever, que eu trabalhei muitos anos com ela, escrevendo os artigos. Era máquina de escrever mesmo. Os artigos digitados, eles
iam para a redação e lá havia um copista que tinha que copiar tudo de novo num sistema que eles faziam os fotolitos. Qualquer dia eu vou contar como que eram feitas as revistas naquela época e como foi impresso esse livro que eu fiz na ocasião, como eram impressos todos os livros na época. Nós não tínhamos a computação gráfica, porque não existia o computador, era tudo feito na mão. Histórias interessantes do passado, né, que vocês precisam saber. Qualquer hora a gente comenta alguns dos artigos desse livro que fizeram sucesso. Por enquanto, aqui na playlist você tem mais informações. Entre no site que tem lá a indicação do artigo e do próprio livro, se você estiver interessado em comprar a edição nova. Dê o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima e continuem nos seguindo nessa sessão em que nós falaremos dos bastidores dos nossos artigos, dos nossos projetos e dos nossos livros. Até mais!